Olá, doutores, olá, doutoras. Hoje vamos comentar uma decisão super polêmica do STJ. Você já deve ter recebido aí alguma matéria, se não recebeu, fique esperto nessa decisão porque ela vai ter uma influência nos crimes de estelionato. Tá aí na tela para vocês, tá? O estelionato e a representação da vítima. Vou mostrar o que o STJ decidiu recentemente sobre isso, a confusão que se tem feito nas reportagens e como que a gente pode sair dessa problemática que aconteceu. Então, primeira coisa, o PDF dessa decisão vai estar lá no nosso canal do Telegram. A gente tem um canal do Telegram do Criminal na Prática, onde eu passo muito conteúdo extra para vocês, inclusive esses PDFs dessa parte que a gente faz aqui, que é a jurisprudência na prática, tá? Então, se você quiser acessar o PDF, corre lá no canal do Telegram, que ele vai estar lá. Compartilhe aí nos grupos de advogados, é importante que a gente fale sobre decisões e hoje eu vou mostrar para vocês a importância de nós, tá, a defesa, começarmos a levantar nossas bandeiras, começar a escrever livro e assim por diante, porque isso tem influenciado negativamente as nossas teses há muito e muito tempo, tá? A gente tem que mudar isso. Bom, e se você quiser, se você gostar aqui do conteúdo, se inscreve no canal, não vai esquecer, porque eu sempre posto coisa bacana aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu guardar isso aqui de lado pra gente falar da nossa decisão. A decisão é essa daqui. Rodrigo, não quero entrar no seu canal do Telegram. Então procura aí, ó. Habeas corpus número 573093 de Santa Catarina. Esse habeas corpus aqui foi feito pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. E o ministro foi o Reinaldo Soares da Fonseca. Confesso que me decepcionou muito essa decisão dele, tá? Ela não tem um fundamento no que a gente aprende de princípio do processo penal, ele foge completamente de todos os princípios e eu vou mostrar para vocês, não é uma decisão favorável a nós, mas não é tão ruim assim. As pessoas estão dando uma notícia, elas estão colocando um título muito pior do que realmente é. Mas vamos descer aqui, ó, vou pular a ementa, tá? Vamos direto pro voto. Porque nunca confie na ementa. A ementa às vezes sai errada, sai informação pela metade, e é por isso que causa confusão. As pessoas não vêm ler o que realmente o ministro falou. Primeira coisa, vamos entender o caso. Ó. É um habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Wagner aqui, contra um acórdão proferido pelo TJ de Santa Catarina. Depende dos autos que no dia tal, o juízo da segunda vara criminal da comarca de Tubarão condenou o paciente. Então, primeira informação, ele foi condenado em primeira instância, tá? Pela prática do crime de estelionato. Inconformado, o paciente assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina interpôs o recurso de apelação criminal perante a corte local. Até aqui, pessoal, não tinha questionamento sobre a representação, tá? Então ele foi condenado em primeira instância, o processo subiu para apelação criminal, alegou várias teses, inclusive essa tese aqui me chamou bastante atenção, a perda de uma chance, uma tese bem diferente. Bom, alegou tudo, mas não alegou em nenhum momento a falta de condição de procedibilidade ou prosseguibilidade, que vai ter uma diferença aqui, o ministro vai falar sobre isso e eu vou falar também com vocês, mas não foi alegado. No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 30 de 1 de 2020, a 4ª Câmara Criminal do TJ de Santa Catarina, a unanimidade negou o provimento ao apelo defensivo, em acordo assim emendado. Aqui tem a emenda do acordo. Então olha só que interessante. Acho que foi dia 23 que o pacote anticrime entrou em vigor. E no dia 30 do 1 foi julgado esse processo. Então esse processo ele foi julgado, ele terminou, vamos dizer assim, né? Já passou pelas duas instâncias que poderiam. Em 30 do 1, ainda falta o trânsito em julgado, claro, mas o processo ainda estava em aberto, ainda não tinha transitado em julgado. Mas a decisão já tinha sido feita e os argumentos já tinham sido colocados aqui pela defensoria. Então olha como esse processo é diferente, tá? Eu nem sei se compensava a Defensoria Pública arriscar uma tese tão importante para todos os criminalistas num processo tão complicado quanto este, porque ele já estava para julgamento final, sem tese da Defensoria e assim por diante. Mas vamos lá. Não vou ler aqui a emenda para gente que não importa muito. Ó. Contra esse acórdão, contra o acórdão, a Defensoria opôs embargo de declaração visando ao suprimento de uma omissão indireta consistente na aplicação de imediato da lei do pacote anticrime ao presente caso, determinando a anulação do processo com a intimação da vítima para se manifestar contra a representação. Então, olha só, que processo difícil de ganhar. Tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o processo era bem difícil. Ele já estava julgado pelo TJ e o que a Defensoria Pública queria é, através de um embargo de declaração impróprio, né, uma omissão indireta, algo bem difícil de ser entendido até, que fosse declarado que fosse feita essa nulidade para que a vítima apresentasse a representação. E aí, o tribunal, lógico, não aceitou e falou o seguinte, ó, a transformação da ação penal nos crimes de estelionato, operada através da lei do pacote de crime, malgrado ostente natureza penal, ó, não tem malgrado ostente natureza penal. Esse é o primeiro ponto que eu quero olhar com vocês, tá?
Por quanto tem potencial efetivo distintivo da punibilidade, não atinge o ato jurídico perfeito e acabado. Distinta interpretação implica na indevida amplificação dos efeitos do novo comando legal, com a subversão da natureza jurídica da representação convolada que restaria em condição de prosseguibilidade. Embargos rejeitados. Então vamos lá. Qual é o problema aqui que eu já enxergo de cara? Ó, não tem isso daqui, tá? Malgrado ostente natureza penal. Se a norma ostenta a natureza penal, ela retroage, tá? Se é uma norma híbrida, ela retroage. Está escrito na Constituição Federal. Tá lá, ó. A norma não vai voltar, não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Não tem essa. O ato jurídico perfeito e acabado não é atingido. Olha o exemplo do crime de roubo com emprego de arma branca. Esse crime retroagiu ou não retroagiu quando tiraram a expressão arma branca? É claro que ele retroagiu. Não dá pra falar, olha, ele já está condenado, o ato já é jurídico perfeito, então não retroage. Não tem isso dentro do direito penal. As pessoas que deram essa decisão, elas não entendem bolhufas de direito penal ou não quiseram dar a decisão correta, tá? Se a norma é de natureza penal, ela retroage, independentemente da situação, se ela for beneficiar o réu. Não importa se está trânsito em julgado, ato jurídico perfeito ou qualquer outra coisa. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos continuar aqui, ó. Daí o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Então olha que rolo, tá? É um rolo atrás de rolo. No qual a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta que o Tribunal de Origem deixou de aplicar de ofício norma posterior mais benéfica ao réu, que tornou a ação pública, penal pública do crime de estelionato condicionada à representação. Primeiro ponto, a minha crítica aqui não é pela atuação da Defensoria Pública, ela deveria ter feito isso, tá? Todo réu merece atuação. Se eu fosse pensar numa atuação estratégica, talvez esse não fosse o melhor processo para que eu levantasse essa questão no STJ. Porque eu vou criar uma jurisprudência negativa para que todo mundo solte notícias como soltaram. Mas eu vou mostrar para você que essa jurisprudência não é tão negativa assim. Olha só. Argumenta que essa alteração legislativa possui cunho penal, material ou ao menos mista, e por evidente constitui uma lei penal posterior que favorece o paciente, porquanto se trata de uma exigência mais gravosa para a instauração de uma investigação ou oferecimento de denúncia pelo crime de estelionato, razão pela qual deve ser aplicada retroativamente de imediato a ele, em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Tá perfeito a colocação, é isso, essa é a ideia, tá? Isso é direito penal puro e simples. Ainda, insiste a defesa na substituição da pena privativa de liberdade. Só, isso aqui não importa pra gente, eu quero falar só do pacote anticrime aqui. Vamos lá. Então, o que ele pediu aqui, ó? Reconhecida a ilegalidade do acordo, declarar a ilegalidade e tal, para anular o processo e voltar para determinar a intimação da vítima para que apresente a representação. Claro que, indiretamente, o que a Defensoria Pública queria era a prescrição do processo, muito provavelmente, tá? Então, por isso que ela fez esses pedidos aqui. Muito provavelmente, este foi a fundamentação, vamos dizer assim. Então vamos lá agora entrar no voto do ministro, propriamente dito. Tá? O STF, por sua primeira turma e a terceira sessão do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva de habeas corpus, passaram a restringir a sua liberdade. Tá. Ele vai falar que não pode ser substitutivo, tal. Vamos passar para o que importa aqui. Ó, a discussão principal. Vamos aqui, ó. Aqui que chegamos no ponto nevrálgico aqui da história. Diz respeito aos processos pendentes que envolvam crime e estelionato, devendo-se fixar o entendimento a respeito da incidência das restantes alterações legislativas sobre a natureza penal do crime em tela, de forma retroativa ou não, nas persecuções penais em curso. Em outras palavras, nas ações penais em curso, cujo réu esteja sendo acusado pelo crime de estelionato, e não sendo o caso das ressalvas estabelecidas pela nova lei, deve-se anular todos esses processos para ser exigida, juntada ao processo de representação. Então veja só, vou pegar o conjuro aqui, ó. Qual que é o título? Mudança no crime de estelionato não pode afetar processo em curso. Não é isso que o ministro falou. Não é isso que o ministro falou. Então já coloca na sua cabeça que isso aqui está errado, essa manchete, tá? E eu vou mostrar para você agora, ó. O que ele perguntou foi, eu tenho que anular todos os processos de estelionato em curso e mandar esses processos serem extintos e tudo que aconteceu ali foi nulo por falta de uma condição de início para aquela ação? Foi isso que eles estavam pensando, tá? Rodrigo, na sua visão, na minha visão tem, mas eu explico isso para vocês depois. Eu quero explicar a decisão. Presta atenção. Como é de conhecimento, o pacote anticrime, a 24 de dezembro, então foi dia 23 mesmo, alterou substancialmente o artigo 171. Então, ele alterou o 171 e colocou o parágrafo 5º, que foi a parte da necessidade de representação aqui da vítima. Percebe-se, com a introdução do parágrafo nesse dispositivo, a natureza da ação penal do crime de estelionato passou a ser pública incondicionada para pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, salvo exceção descrita nos incisos.
Parece-me que o fundamento para o legislador modificar a espécie da ação penal para o crime de estelionato amolda-se à antiga limitação para a persecução penal nos crimes contra a dignidade sexual, vez que a vítima pode não querer passar pelo constrangimento de relatar por diversas vezes e para várias pessoas o golpe sofrido. Então, legal. Sobre o tema, retroatividade da lei, assevero que os tribunais superiores ainda não se manifestaram de forma definitiva, em razão do curto lapso temporal de vigência da nova lei. Contudo, não obstante a exigência de artigos doutrinários no sentido da imprescindibilidade da representação da vítima nos processos em curso, a exemplo de Rômulo de Andrade Moreira, e ele cita um livro aqui, adianto o meu posicionamento. Então, ele só está adiantando um posicionamento, tá? Não é o que ele decidiu, ele só está falando como ele pensa. Mas tudo bem, não é nem isso que eu quero mostrar para vocês. No sentido de que a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia foi oferecida, ou seja, ações penais anteriores à inovação legislativa que se encontram em trâmite no primeiro grau. E aí você entendeu por que ele acha que não alcança. Conforme dito, a ação penal relativa ao crime de estelionato sofreu significativa alteração, passando a exigir a representação por parte do ofendido. Ok. Não se desconhece que o Instituto da Representação Criminal insere-se na categoria de norma processual mista ou híbrida. A discussão para aqui. Se ela é uma norma processual mista ou híbrida, ela retroage, ponto. O ministro está completamente equivocado no voto dele, na minha visão, claro, e na visão da maioria dos doutrinadores de processo penal. Mas eu vou te mostrar, ou pelo menos antigos, né? Hoje em dia eles mudaram a posição deles, mas na verdade não é que mudaram. Ele vai citar o Rogério Sanches, é isso que eu estou falando. E o Rogério Sanches botou uma visão intermediária da história que não existia até então. Mas vamos lá. O que permitiria sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Ponto, é isso aqui. Tá perfeito até aqui. Visto que, além de a representação ser uma condição indispensável para o exercício da ação penal, se não exercida no prazo estabelecido, decairá o direito de representação, ocasionando a extinção da punibilidade, ou seja, mexe na pena, se mexe na pena é norma penal. Em situação semelhante, mas não idêntica, e aqui ele começa a confundir tudo. Com a entrada em vigor do artigo 88 da Lei 9.099, foi estabelecido que, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, passaria a depender de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e culposas. Naquela ocasião, o próprio legislador cuidou de dizer no artigo 91 do mesmo diploma que, no caso em que a lei passar a exigir representação, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecer no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Olha só, entenda. A Lei 9.099 veio e falou assim: o crime de lesão corporal precisa de representação, tá? O leve e o culposo. Ótimo. E aí ela teve o cuidado de vir e falar assim: mas para os processos que estão em andamento, tá? No caso que a lei passou a exigir, intima a vítima para em 30 dias ela falar se ela quer que o processo continue ou não sob pena de decadência. Por que o legislador fez isso? Porque se ele não tivesse feito isso, a norma retroagiria. E a norma retroagindo, o que acontece com ela? Ela beneficia todos os réus. Se ela for mais benéfica, ela retroage. É simples. Ele fez isso para que a norma não retroagisse. E aí o ministro começa a confusão dele aqui. Vamos ver. Naquela época, especialmente em razão do artigo 91, entendeu-se que relativamente aos processos em curso, seria necessária juntada aos autos da representação, sendo necessária a notificação da vítima no prazo de 30 dias. Contudo, na hipótese vertente, não trouxe qualquer previsão a respeito do tema, o que, em síntese, não revela a intenção do legislador em aplicar o novo entendimento às ações penais em trâmite. Na verdade, é o inverso. Se ele tivesse trazido alguma coisa, era o legislador falando: olha, eu quero que as ações em curso não acabem, eu quero que tenha um prazo para a vítima fazer a representação. Porque foi isso que aconteceu na 9.099, e não o inverso. Vamos continuar. Com o oferecimento da denúncia antes da alteração legislativa, como é o caso em apreço, razão pela qual filme a corrente doutrinária encabeçada por Rogério Sanches Cunha, no sentido de que: aqui vem minha crítica. Como nós, defesa, não escrevemos nunca, poucas pessoas escrevem, a maioria são promotores que escrevem livros, o que acaba acontecendo? Os desembargadores usam livros de promotores. E aí é claro que a tese vai ser ruim pra gente, ou não sempre, claro. Tem livro de promotor que também é muito legal, muito bom, no sentido defensivo da visão. Mas aqui o Rogério Greco vai falar o seguinte, ó: se a inicial
já oferecida trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançada pela mudança, não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação, como fez o artigo 88. Mas ele está equivocado, porque essa lei é benéfica ao réu e ela tem natureza penal, então ela retroage. Vou repetir isso umas 200 vezes para vocês, tá? O que ele fez foi criar um monstrengo jurídico. Ele trouxe uma coisa que ele chamou de ato jurídico perfeito, que no direito criminal não atinge a norma benéfica ao réu. Não importa se o processo está transitado e julgado há 30 anos. Não importa se o réu morreu. Se eu posso pegar, vou usar a causa de aumento de pena do roubo, tá? E retroagir ela porque ela foi extinta por 2 dias, que seja, ele vai retroagir para beneficiar o réu. Não dá para falar, o legislador não falou como seria, então o ato é perfeito. Não dá para falar isso. Isso aqui foi um invencionismo do Rogério, infelizmente foi isso, tá? Se você olhar para trás, para a história, para a dinâmica do processo criminal, você vai ver que isso aqui não existe. Ora, as condições de procedibilidade, que em alguns autores chamam de admissibilidade do processo penal ou ainda de pressuposto processual, não se confunde com as condições de prosseguibilidade. E aqui vem a confusão da matéria, tá? Em síntese, a condição de procedibilidade é o requisito que submete a relação processual à existência ou validez. Ou seja, essa primeira condição de procedibilidade é a que faz o processo começar. Observa-se que a condição de procedibilidade funciona como uma condição necessária para o início do processo. É isso que ele falou aqui. Assim, o processo ainda não começou e a condição precisa ser implementada. Por outro lado, a condição de prosseguibilidade, o processo já está em andamento e uma condição deve ser implementada para que o processo possa seguir o seu curso normal. Nesse sentido, destaca o posicionamento do TJ, Tribunal de Origem. Ele vai falar exatamente isso daqui. Por conseguinte, ao meu ver, a posição mais acertada seria a de que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, o que não amodaria ao caso dos autos, considerando que a condição de procedibilidade de representação e não de prosseguibilidade, conforme nos mostra Rogério Sanches, tá? Então ele vai falar isso daqui nesse ponto, tá? Então ele vai falar, não alcança o processo, porque isso aqui seria lá na fase inicial, e como tem denúncia, tem um ato jurídico perfeito, que está completamente equivocado. Se você for olhar de novo, qualquer doutrina boa de direito penal vai mostrar que não existe essa história de ato jurídico perfeito para norma penal mista. Se ela é mais benéfica, ela retroage, tá? Ademais, na hipótese dos autos, conforme pontuou o tribunal, o que restou demonstrado... Aqui, ó, essa é a parte que é importante vocês entenderem. Restou demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução penal criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo STJ. O que foi consolidado pelo STJ? Vamos supor que eu, vítima de estelionato, vou na delegacia e abro o boletim de ocorrência. Isso foi entendido como uma forma de eu ir lá representar. Então, se eu não representei formalmente, mas eu fui até a polícia fazer o boletim de ocorrência, isso é entendido como uma forma de representação da vítima. Por exemplo, eu levei um soco, minha lesão foi leve, mas fui eu que fui lá na delegacia, abri o procedimento, juntei prova. O meu ato mostra que eu quero representar. É simplesmente isso. E neste caso, me parece, eu não sei porque eu não conheço os fatos em si, mas me parece que a vítima teve essa intenção. Foi ela que abriu, ela foi atrás de várias coisas. Então, por isso que ele fala esse ponto. Isso é importante, porque isso tem peso na decisão dele, tá? O que demonstra a inexistência de descumprimento das exigências legais. Olha aqui, ó. Ele não está falando que não foi cumprido. Aqui ele saiu por uma outra vertente. Está falando, neste caso, inclusive, a vítima queria. Por outro lado, em razão à tese da indevida substituição da pena privativa, aqui ele vai falar sobre outra coisa, tá? Outra reclamação. Considerando a pena aplicada, o juiz sentenciante ele vai falar da aplicação da pena, não é o objetivo desse vídeo nosso. Vamos pular essa parte aqui para a gente vir para o final para ver o que aconteceu, ó. Não conheço o presente habeas corpus. O ministro falou, mas no final ele não conheceu do habeas corpus. Então essa decisão não serve para nada, porque ela não foi uma decisão, ela não é uma jurisprudência, ele não conheceu do habeas corpus. Ele simplesmente desabafou e falou que não conhece do habeas corpus, tá? A ideia do Rogério Sanches como isso, só para você entender o resumo final. A ideia do Rogério Sanches, que foi adotado em termos aqui pelo ministro, é a seguinte: se eu tenho uma denúncia, a denúncia é um ato jurídico perfeito, e quando ela foi feita, a condição que era exigida antes, com um advento de uma nova lei, não pode influenciar os processos para trás. Por que eles estão tomando essa atitude? Porque você imagina que todos os processos de estelionato cairiam por terra se a gente aplicasse a lei penal como ela deve ser aplicada. Mas aí vem a posição
desse que vos fala, deste que está assistindo, dessa que está assistindo. A nossa posição tem que ser qual? A gente vai levar isso aí para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para onde tiver que levar, para mostrar que norma penal que mexe com pena, que mexe com extinção de punibilidade, com direito a entrar com ação contra o réu, ela é uma norma processual no mínimo mista. E se ela é no mínimo mista, ela retroage para beneficiar o réu. E ponto. Não existe ato jurídico perfeito com norma penal mais benéfica que possa se manter dentro do direito criminal, tá? A ideia é essa. Então, olha só. Esse título, ele não está certo. Mudança no crime de estelionato não pode afetar processo em curso. Não é isso. Foi uma decisão isolada de um ministro em um HC que ele nem chegou a conhecer. Ou seja, não tem validade nenhuma o que ele falou antes disso, porque não foi uma decisão de conhecimento. Antes, só para você ter uma ideia, o HC ele tem que ser conhecido para depois, no mérito, ele perder. Ele não perdeu a discussão no mérito. O que aconteceu foi que esse HC não foi conhecido. Inclusive, dá para rediscutir essa matéria quantas vezes quiser, porque não foi conhecido do HC. A matéria não era nem para ter sido apreciada. O ministro se antecipou aqui a uma posição. E aí fica a minha crítica final, que é essa da gente deixar tudo na mão do MP. Para que eles escrevam um livro e que nós não escrevemos livro, nós não vamos atrás de cursos defensivos, nós acabamos ficando com a ideia de usar livros de promotor de justiça. Não é nenhuma crítica, tá? A falar que eles não escrevem bem, mas eles escrevem para o Ministério Público normalmente. E a gente tem que aprender a escrever para nós defesa, porque olha esse posicionamento que absurdo. Eu até entendo não querer aplicar a posição que eu acho correta para processo transitado em julgado. E aí eu não vejo sentido ainda nisso, mas ainda assim eu acho que tá, tudo bem, você não quer pegar o transitado em julgado. Mas processo em curso eu não tenho dúvida que a vítima precisaria representar. Bom, era isso aí, decisão importante. É importante a gente não deixar essas matérias aparecerem dessa forma, porque nada foi decidido em nenhum processo ainda que possa acompanhar esse voto aqui, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na próxima. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aqui, vou deixar outros vídeos aqui para você assistir, caso você goste, tá bom? Grande abraço.